Conhecimento e Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec, porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi, eu tenho comigo sempre aqui, com muito prazer, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec, a Sara. Tudo bem, Sara? Oi, Cássio. Tudo ótimo comigo e com você? Tudo ótimo. Olha, a gente vai falar hoje de uma empresa que conseguiu chegar ao topo do ranking do Reclame Aqui na área dela. Não é uma coisa fácil de conseguir, concorda? Concordo. Não é nada fácil alcançar o primeiro lugar no Reclame Aqui. Isso exige excelência no atendimento, agilidade na resolução de problemas e compromisso real com o consumidor. Na minha visão, a empresa que atinge esse patamar demonstra respeito ao cliente e forte cultura de qualidade. É um reconhecimento valioso e difícil de conquistar, viu? E para o bate-papo de hoje eu tenho o prazer de receber aqui Roberto Madureira, que é Head de Customer Service e CX da Rent Cars, que é a maior plataforma de aluguel de veículos da América Latina e uma das maiores do mundo. E para a nossa conversa aqui de hoje tem uma informação interessante. É a empresa que nesse setor tem a melhor nota de reputação, e a gente até vai falar um pouco disso, com algumas premiações, condecorações aí interessantes quando se fala de CX. Madureira, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço participar aqui da agenda. É super bacana tá trazendo, né, o que que a gente faz de melhor prática, compartilhando esse conhecimento aí com todos. Tem muita coisa legal para a gente falar, como você comentou aqui, né? Espero trazer bastante riqueza de conteúdo aqui para todos. Ah, com certeza vai. E do lado de cá, pela Algartec, junto comigo, o Mário Ricosti, que participa de vez em sempre com a gente, né, Marião? Muito bom ter você aqui. Obrigado por mais uma vez estar com a gente. Eu que agradeço, Cássio, agradeço também, Roberto, pela oportunidade da gente estarmos juntos aí, conversando. Muito obrigado. É isso aí. Vamos nessa, então. Madureira, quero começar perguntando, né, sobre um feito que vocês conseguiram aí, que é o primeiro lugar no ranking do Reclame Aqui, né? Cara, o Reclame Aqui, ele é, né, assim, ou a glória, né, ou é o céu ou é o inferno, né? Para empresas que têm alguma dificuldade de lidar com o público, de responder, às vezes por volume, às vezes por cultura, por operação, enfim, ele acaba sendo muito, muito duro, né? Por quê? Porque ele expõe o que as pessoas estão de fato pensando. Por isso, quando você consegue alcançar um patamar bom, de bom para cima, né, de bom até a estratosfera, é muito significativo porque não é um reconhecimento que você possa manipular, que você possa fazer uma campanha interna para conseguir estar bem ranqueado. Você não tem muito como mexer. Cara, se estão falando bem de você, estão falando bem de você. Se não estão, não estão. Né? Como é que foi? Como é que vocês conseguiram é, alcançar isso? O que que levou a isso que eu imagino que não seja um fator, né? Imagino que seja consequência de um conjunto de fatores. Como é que foi alcançar isso? O que que vocês fizeram para chegar lá? Legal, ótima pergunta. E aí, compartilhando, né, um pouquinho, a gente realmente está com primeiro lugar do ranking ali de plataforma de aluguel de veículo, né? O que que a gente fez de diferente, né? Primeiro que a gente tomou o cuidado de estar com o cliente de fato do momento que ele começou escolhendo a plataforma até a hora do pós-venda, que é essa hora que muitas vezes ele tem algum tipo de problema, né? E aí, primeira coisa, a gente começou a deixar claro para ele essa relação de ponta a ponta. E quando ele faz a reclamação na plataforma, como a gente já conhece esse cliente, a gente já se relaciona com ele durante a jornada toda dele, eu sei quais são as preferências dele, eu sei os motivos que levaram ele a fazer aquela viagem, e inclusive quando ele relata na plataforma a frustração dele, a gente já consegue rapidamente resolver o caso que ele trouxe, né, apresentado ali. Então, seja, por exemplo, uma disponibilidade de veículo, a gente, como já tem todo esse histórico ali, registrado e rápido, a gente consegue buscar uma outra opção para ele, para que ele não deixe de aproveitar a viagem e ter momentos ali memoráveis dele, né, para aquela viagem que ele está buscando.
Então, agilidade, eu acho que é um tema fundamental quando se fala de plataforma de reclamação, porque se o cliente chegou até ali, ele tem que ter o caso dele, primeiro, muito bem apurado, né? E segundo, resolvido rápido. Então, a gente tomou um cuidado de acelerar esse processo de resolução, das reclamações dele, e a gente tomou cuidado também de resolver e não só de responder, né? São coisas que são complementares, mas as pessoas estão muito voltadas a só te dar uma resposta para sua reclamação e não tentar resolver o que você tá querendo de fato, tá? Então, a gente inclusive toma esse cuidado para não quero só ser rápido na resposta, mas a gente tem que ser rápido na solução. Então, se a gente puder eleger aqui dois grandes fatores, é, que ajudaram a mover esse ponteiro, foi a agilidade na resposta, com a completude necessária, né? Entendendo quem é o cliente que está reclamando e com a solução do caso dele. E o time, ele passa por um treinamento super especializado aqui. Então a gente toma cuidado também das pessoas que fazem esse tipo de tratamento, é, as pessoas serem capacitadas. E tem uma trilha, inclusive dentro da empresa, das pessoas virem da área de relacionamento com o cliente, e aí a gente faz ali o processo seletivo, inclusive capacitando também para poder trabalhar nessa área de Customer Happiness. Então, é de fato trazer a felicidade para o cliente que está ali super insatisfeito, né? E para todos os outros que a gente quer garantir a melhor jornada. Então, se pensar um pouquinho o que que a gente faz diferente, é isso, tá? Mas legal, hein, Roberto? Eu acho que, assim, se todas as empresas quiserem deixar os clientes felizes, que é o objetivo principal, que eu acho, né? Que aí encanta, né? O aspecto de encantar o cliente, né? Eu acho que é muito importante. Agora, Roberto, esse é uma jornada do cliente, né? E aí, essa jornada, para você encantar e deixar ele feliz, eu imagino que você tem todo um processo. Aí você comentou um pouco dele, um processo de melhoria contínua desse processo, né? Onde existe aí uma necessidade, muito provavelmente, do monitoramento de todo esse processo, de um controle e etc. Como que vocês fazem isso, Roberto, hoje? Porque é assim, resolver aquilo que você falou, não é só responder, é resolver, né? Exato. Responder, você manda um e-mail, você está respondendo, entendeu? Mas Sim. resolvendo é outro aspecto, porque o aspecto de você resolver é o ponto onde é o encantamento do cliente. Como que você monitora isso? Como que você tem o controle da qualidade desses processos, etc. e tal, Roberto? Boa. Bom ponto. Obrigado pela pergunta, Mário. Trazer um ponto para vocês que a gente implantou agora, tá? Isso ajudou a gente também a alavancar a nota. A gente colocou uma rotina de inteligência artificial que não só qualifica o problema que o cliente relatou, tá? Mas ele também dá uma análise de sentimento. Então, vou dar um exemplo para vocês que chamou bastante atenção quando a IA começou a rodar, tá? É, a gente, por exemplo, viu lá uma reclamação que né, a nossa cliente falou assim: inclusive, eu estava com meus filhos e fiquei um tempão esperando para poder pegar o veículo. É, o peso que tem para esse tipo de reclamação tem um apelo emocional muito forte por trás. Então, a gente também tem que analisar não só o problema processual, mas o sentimento do cliente na hora que ele está trazendo aquela carga emocional, né? Porque isso gera um nível de insatisfação muito maior ou menor, independente do processo que aconteceu ali, né? Se de repente estava super certo no processo, olha, você tem um shuttle para fazer o deslocamento do aeroporto até a locadora, e está dentro do processo, muitas vezes. Só que para aquele cliente ficar ali 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos esperando, é uma carga de peso pior, né, com fome, ou de repente num momento de frio, ou um desconforto, do que um outro que está ali só numa viagem tranquila né, e sozinho. É, então a gente colocou essa inteligência artificial para poder nos ajudar, a fazer análise de sentimento e filtra bem rápido aquilo que tem um peso maior de carga, né, de frustração, e aquilo que a gente consegue reverter mais rápido também. Porque o cliente está reclamando do reembolso de um calção, né, que de repente não desculpa, o cliente está reclamando que não voltou ainda o calção para a conta dele, né, não foi retirado lá a entrada do calção, é um pós-reserva, né, muitas vezes. É diferente de um cliente que está falando assim, cara, eu não consegui retirar o carro.
e que a gente pode tentar buscar e resolver imediato, para ele não perder a viagem. Então, a gente também toma esse cuidado de analisar se a gente tem o potencial de resolver imediatamente, para que o Mário consiga fazer a viagem dele, e o outro é o monitoramento do sentimento, de como que foi aquela experiência, aquela jornada dele, tá? Então, essa IA está nos ajudando muito a acelerar esse processo que era feito pelo humano, e aí a gente agora está conseguindo ter isso melhor qualificado pela inteligência. Nem era feito, né, Madureira? Porque você faz pesquisa, sempre teve aquela loucura. Como é que você tabula comentário por escrito? Você não tabula. Sacanagem você pegava um estagiário e fala, cara, tabula isso. É impossível tabular, É muita né? coisa disso. O mais perto que você chegava disso é você ler os comentários e ficar com uma sensação geral. Mas perde, você também, nessa impressão, até pelo teu viés, como ser humano, Sim, você também perdia muita coisa. Você acaba naturalmente, inconscientemente, lendo aquilo que você queria ler, pro bem ou pro mal, né? perfeito. Acho que você nem tinha, então, essa análise antes de IA, né? Não, não, não tinha. E realmente o que você comentou é importante porque você bota uma carga numa pessoa, né? E a pessoa tem viés. E acabava vindo uma qualificação muito baixa. Então isso realmente não era possível antes da IA. Falando ainda de jornada, tá? Que eu acho bem legal o ponto do Mário. É, a gente faz um grande apanhado de todas as informações. Então a gente não pega só reclamação, né? Porque a reclamação é quem já chegou no extremo da ponta. A gente pega os atendimentos dele para entender por que que o Mário precisou ligar para mim, né? Se ele já fez o processo lá dele de reserva pela plataforma, se ele tem a data que ele tem que retirar o veículo, se ele, o que que gerou dúvida para ele que a gente poderia ter antecipado a necessidade dele. Então, a gente monta internamente um trabalho muito bacana com toda a diretoria aqui colegiada para isso e funciona, tá? Eu acho muito legal falar da Rente, porque todo o time do corpo diretivo e da empresa tem um brilho no olhar para falar assim, pô, tô fazendo isso aqui para o cliente. Então, a voz do cliente já tem peso aqui dentro, né? Diferente de outras oportunidades, que você tem que ficar vendendo isso, né? Que a voz do cliente é importante, né? Você tem que falar isso no café da manhã, no almoço, no jantar. Aqui não. Aqui isso já tá dentro da cultura da empresa. Então, isso eu acho muito legal. Esse fórum, a gente coleta pontos de contato do cliente, maiores motivos de atrito, maiores frustrações que ele teve de reclamação, saque, todo tipo de informação que a gente pega no mês, mais a pesquisa do NPS, né, que também é uma fonte super rica de informação. O time compila isso tudo e leva isso estruturado para a agenda com toda a diretoria e fala: olha, quem precisa trabalhar agora melhor nessa jornada aqui com as locadoras é o time de Globo. Como é que a gente endereça isso? E as áreas montam plano de ação em cima disso e implementam. Então, muita coisa do nosso produto, aí quando eu falo produto, não é só aluguel do veículo, né, no final das contas, o que o cliente está buscando, mas na jornada dos nossos portais e plataformas, são retroalimentadas através desse fórum com toda a diretoria da empresa, tá? Então, eles constroem esse plano de ação super estruturado e implementam coisas super relevantes ali. Pensando sempre em simplificar, né? Muitas vezes as pessoas falam: ah, vamos montar um plano de ação super mirabolante para colocar todas as informações que o cliente precisa no portal, dar uma overdose para ele de dados. Isso às vezes atrapalha, ao contrário do que a gente quer, que é simplificar e ajudar ele, né? Então, esse olhar de retroalimentar os nossos portais, o nosso produto, ele vem muito através dos pontos de contato do que o cliente está falando com a gente. Sabe o que eu acho legal, Roberto? É que não é lidar só com processos, ou seja, lógica. O mais importante é você saber lidar com sentimentos, emoções, né? Exato. Que é aquilo que marca no cliente, né? É aquilo que marca no cliente é que faz ele voltar, né? Sim. Então, conseguir dar esse equilíbrio que vocês dão, eu acho fantástico, cara. Eu acho realmente, vocês estão de parabéns, fantástico aí. Tanto é que vocês foram premiados, né? Não é à toa, Sim, né? sim. É. E a gente esse ano a gente ainda está concorrendo lá à premiação no final do ano, né? Como as melhores plataformas, né, de aluguel de veículo. O Trustpilot também é uma plataforma que a gente monitora muito, tá? Que é legal comentar com vocês que quando olha o mercado global, a gente está em 160 países, né?
E aí você imagina a particularidade que tem, fonte de riqueza de dados, 160 países. São 20 mil pontos de contato ao redor do mundo, né? De cliente que vai lá e faz a retirada do veículo. Então você imagina, desde estação de trem, tem uma série de locais dentro de shopping. Então a gente entende as particularidades a nível global. E aí, quando fala dessa particularidade a nível global, a plataforma do Trustpilot, ela é uma plataforma também muito utilizada para os clientes para falar como é que foi a experiência, a jornada deles. Por semana, a gente chega a ter ali a média de 700 é, indicações, né, dos clientes nessa plataforma, e, né, até pelo volume que a gente tem de reservas. Então, é uma fonte de riqueza de dados e de informação super relevante do cliente, tá? Para a gente também somar. Então, a gente soma Reclame Aqui, que é uma plataforma, né, bastante utilizada né, pelo público do Brasil. E a gente utiliza o Trustpilot quando fala a nível mundial para essa fonte de dados. É muito bacana ouvir como é que tá essa integração, né? E de algum jeito acaba que a reclamação ou a observação chega à diretoria, né? Chega. Ou pelo menos ela tem um caminho até lá. No fundo, o cliente, quando reclama, às vezes ele quer resolver um problema, quando ele, muito objetivamente, ele quer resolver um problema, às vezes ele quer simplesmente ser ouvido. Ele quer simplesmente falar assim: olha, eu tive uma frustração ali e a empresa ouviu. E por vezes você já sai satisfeito disso. Não, beleza, pelo menos eu fui respeitado aqui, né? Agora, tem na outra ponta, né? Com a tecnologia, a reclamação acaba chegando lá, ou o relato acaba chegando lá. Mas tem também um aspecto de cultura da diretoria, de querer ouvir, não é? Porque você também, com os seus afazeres, você e os seus pares na diretoria, também tem a opção de ignorar aquilo que está vindo, né, Madureira? Perfeito. Tem sim, achei ótimo ponto, tá, Cássio? Isso acontece aqui na Rente, né? Eu já vivi em outras empresas e o que que é a prática do mercado, tá? Não é que é certo ou errado, é como funciona. Normalmente as outras empresas costumam fazer o dia do cliente, e aí pega toda a diretoria e vai visitar uma área de atendimento, ou vai visitar uma área de contato, ou vai visitar a jornada da loja, né? Cada setor tem a sua particularidade. E não é errado. Só que aquilo ali, normalmente naquele dia, é o dia que está tudo preparado para funcionar bem, né? Porque foi marcado. E aí, quando a gente fala da Rente Casa, uma coisa maravilhosa que vem da cultura também, da nossa alta direção, né? Desde a nossa do nosso presidente aqui, né? Da nossa presidência, até todo o corpo diretivo, nós recebemos essas reclamações dos clientes, inclusive nos nossos e-mails, todas essas reclamações. E, obviamente, tem uma triagem ali por trás que é feita, né, por cada grupo de. Então, por exemplo, o Global, que toma conta, né, do mercado das parcerias com locadora, marketing, o time de produto, né, de tech, produto. Então, cada diretoria recebe esses inputs dos clientes e, literalmente, o que o cliente escreveu, sem filtro, para que a voz do cliente chegue do jeito que ele falou para a gente. Então, quando vai para esses fóruns, né, que acontecem uma vez por mês, eles já vão super alimentados de informações. E não é Vai mais para surpresa. discussão mesmo, né? Não para tomar conhecimento, né? Você vai mais para reflexão Exato. sobre aquilo. Exatamente. Ele já vai muito mais preparado para falar assim: tá bom, será que o que eu estou aqui no meu insight, no meu feeling, que foi um grande problema esse mês para o cliente, é aquilo que realmente vai aparecer aqui como grande dor para a gente tratar? O que que é mais legal desses textos? É porque o cliente ele narra como é que foi a jornada dele. Então ele fala assim, ó, essa locadora você está dizendo que está dentro dessa estação de metrô, só que ela fica do outro lado da rua, 300 metros da estação. Isso é muito mais do que o cliente reclamou porque não achou a locadora na estação do metrô. Isso é exatamente o que ele falou. Ele não está reclamando que não achou lá dentro, ele está falando que é lá fora a locadora. Uhum. E né, é diferente, aí entra aquilo que você falou, né? De como a pessoa conta o que o cliente reclamou. Então a gente não tem esse viés porque a gente recebe exatamente aquilo que ele falou pra gente, tá? Você deve ter histórias marcantes aí, né, Madureira? Você deve Tem. ter histórias aí muito interessantes aí. Conta um pouco para nós, aí, aquelas que você lembra, porque Legal. é importante isso, né? Que eu vejo assim, o que aconteceu, né?
E o como, né? Como vocês resolveram, eu acho que isso é bastante interessante, porque o como é a experiência do cliente, né? Sim, Ele vai dar sim. como resultante a experiência do cliente. Quando ele precisou de fato, né? Aí que você sabe quem é o Exato, outro lado, né? Na vida a exato. gente é assim, né? A gente É. descobre quem é o outro que tá do lado quando a gente precisa mais dele, né? A vida é assim. A vida é Correto, assim. né? Então, um ponto bem legal, muito boa pergunta, Mário. Teve um cliente que recentemente entrou em contato, ele falou assim: eu preciso alugar um carro porque eu estou há 10 anos sem ver a minha família. E eu quero fazer uma surpresa para chegar na casa da minha família e poder passear com eles e poder ver experiência com eles. E isso foi marcante, porque, de novo, traz aquela carga emocional, né? Ele não quer só pegar um carro para dirigir por dirigir. A gente sabe, quando fala de sucesso do cliente, né? Não é só o serviço que você está entregando para ele, é o que ele vai fazer com aquele serviço, né? Ou com aquele produto. Isso é sucesso do cliente. Né? Você fala assim, cara, então para esse cliente, trazendo esse exemplo, foi bem legal, porque ele conseguiu viver. A gente acompanha isso, tá? Então é bem legal que a gente acompanha o Essa é que a que aconteceu. essa é a verdadeira jornada do cliente. Isso que eu acho Isso. legal. É isso que eu acho E, legal. e aí a gente, né, ela registrou isso e aí fica aqui, né, tabulado com a gente, ela registrou e deixou agendado lá para ver se o cliente conseguiu alcançar o que ele precisava. Então a gente acompanhou, ele retirou o veículo na data certinha, conseguiu. Aí a gente se preocupou de saber, pô, ele chegou onde ele queria, na casa da família dele, né? Para saber se foi tudo bem, se ele conseguiu usar o carro para passear com a família dele. E o relato dele foi maravilhoso. Ele falou, cara, vocês agora fazem parte da minha família, né, da minha vida. Vocês têm uma história da minha vida. Tipo, a empresa que me ajudou a ver a minha família foram vocês. Então isso, né, ele estava fora do país há bastante tempo. Isso deu um peso e deu uma alegria muito grande pra gente. Teve um outro caso bem interessante da neve. E de novo, entra naquelas particularidades, né, que a gente fala a nível mundial. O cliente fez uma alocação para um veículo no local de neve, muito frio naquele período do ano, e tem combustível especial para você abastecer, para que não congele no tanque de gasolina, né? E por mais recomendações que a gente, né, encaminha através de comunicações para o cliente, fale, verbalize, né, mande por mensagem tudo, muitas vezes passa despercebido, como, de novo, como é a vida real, né? E o cliente não abasteceu com combustível especial. E ele enguiçou num local remoto. E era um lugar extremamente remoto e com frio absurdo. Para ter ideia, tinham casas a cada 4 quilômetros. Era um negócio bem, bem complexo, tá? Então você imagina, você andar num lugar que tem neve, com 3 quilômetros, não é trivial, tá? E ele ligou aqui pra gente e falou: cara, eu tô ilhado, não sei o que fazer, preciso de ajuda. Tenho dificuldade com o idioma, até para conversar com a locadora, para pedir o guincho, para pedir socorro, preciso de apoio. E aí o nosso time recebeu imediatamente esse contato, né? Ele falou, ó, estou com um problema aqui. A gente inclusive tem na nossa triagem de árvore, se é um problema que o cliente está ali, né, naquele momento, a gente consegue resolver, ou se é um caso que a gente pode tratar de forma síncrona. E imediatamente o time ligou para a locadora, apoiou o cliente até que o guincho chegasse para ele, fizesse a retirada com segurança do carro e da família dele e, inclusive, pediu apoio da locadora para oferecer um outro veículo para ele, para que ele não perdesse a viagem. Então, e ele estava com criança, tinham fatores de risco até, né? Você coloca numa situação dessa. Então, e a gente conseguiu, né? Obviamente que ele alcançasse ali a melhor viagem dele e não tivesse uma história péssima e frustrada para contar. Ao contrário, a gente quer que ele tenha histórias memoráveis e fotos maravilhosas, né? E lembranças maravilhosas que vão ficar na memória, Ô, né? Madureira, fala uma coisa, não, tem coisas que IA não resolve, né? Tem que ser gente servindo gente, né? Exato. Que é exatamente isso é que traz o encantamento que a gente estava falando, né? E isso que você falou é muito legal, Mário, porque o time hoje que atende esses clientes, a gente nem considera eles como agentes de atendimento. Eles são agentes de turismo. Por quê? Eles são capacitados, né? Obviamente, com o básico do atendimento, né? Empatia, cordialidade, processos. Isso você faz, mas eles têm que ser de verdade advisor, né? Eles têm que ser concierge ali para o cliente.
Para ter ideia, a gente inclusive colocou a IA à disposição deles, até para poder facilitar no dia a dia e falar com o cliente sobre a necessidade dele. Tem cliente que fala: Ah, tá bom, eu queria saber qual é o melhor veículo para eu dirigir em Manhattan. E se eu vou conseguir estacionamentos nos locais onde eu vou me hospedar ou eu vou passear, né? Isso não é trivial para você conseguir. E o time, os agentes aqui, eles buscam essa informação e explicam com o máximo de detalhe para o cliente, para que ele não tenha um problema, seja de deslocamento, seja de parar o Como é veículo. que faz isso, hein, Madureira? Porque que habilidade que você acaba colocando nessa pessoa que é o ponto de contato com o cliente e é, portanto, parte importante da experiência, da Sim, jornada, né? A impressão que a gente vai ter da Rent Cars, e você sabe, eu sou cliente, sou usuário sim, recorrente de verdade. vocês. A impressão que você tem principal é a do contato que você faz, seja por telefone, seja por e-mail, WhatsApp, né? É aquela impressão que fica, né? É, como é que você vai? Você não vai ter seres humanos que vão saber o tipo de combustível, né, de São Petersburgo na Rússia ou onde é que tem Sim, estacionamento em Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York. Que tipo de habilidade você acaba colocando para essas pessoas? Serem bons buscadores, terem fontes certas, enfim, que habilidade tem que ter para ele dar essa resposta que o cliente, em última análise, poderia ter se fosse um bom fuçador na internet, né? sim. Começa no processo seletivo, isso é de fato. A gente, primeiro no processo seletivo, a gente toma cuidado nas entrevistas e tudo de entender assim, essa pessoa tem aptidão de servir? Né? Então, a primeira coisa é essa. Você tem que ter uma habilidade de querer servir o cliente, né? E também uma empatia maior. Então, isso a gente busca no processo seletivo. Depois, eles ficam 15 dias em treinamento, em capacitação e treinamento, tá? Constante aqui. E são feitas simulações durante esse treinamento. E durante esse treinamento, a gente, obviamente, tem uma base de conhecimento nossa, aqui interna, que não tem só dados de processos da empresa. Mas dentro dessa base de conhecimento nossa, tem várias particularidades como essas que a gente está falando. Que a gente aprende, né, com as maiores necessidades e com os maiores corredores que os clientes estão buscando o veículo. Então a gente sempre está alimentando essa base de conhecimento, ela não é pequena, é uma base de conhecimento robusta, né? Porque você Uhum, imagina. imagino. E aí é aí que tá, vamos chamar assim, a mágica. A gente faz uma seleção adequada de pessoas, capacita elas, acompanha. Antes eu tinha um time de qualidade aqui. O time de qualidade fazia? O time de qualidade acompanhava 3 dias depois se o Mário teve um atendimento correto ou não. Ia lá e dava uma notificação para o Mário, né? Uma não conformidade. O que a gente passou a fazer, que a gente mudou recente, foi o time de qualidade passa a acompanhar o onboarding dessa pessoa, do Mário, quando ele entra aqui. Então ele acompanha, é quase o responsável pelo Mário na hora que ele entra na operação, para ver se ele está usando as ferramentas, se ele está consultando, se ele não está dando a resposta por dar. Então, e a gente usa, de novo, tá? Estou reforçando aqui a IA, a gente não usa a IA de forma tênis, né? Que você compra lá só para dizer que todo mundo tem e vai correr. Não, a gente usa de fato. Por que que a IA é importante? Porque ela busca a informação mais rápida na base, traz ela já lapidada e personalizada para aquele cliente, tá? Então, eu tive um caso do cliente aqui que ele entrou em contato e falou assim, ó, minha habilitação venceu há um ano, renovei e eu tô querendo alugar um carro. E eu tenho 23 anos. É, Se você olhar a regra geral para a maioria das cidades, né, fora do Brasil, você tem que ter 25 anos para você alugar, né? Você saindo do Brasil e indo para lá. Uhum. Você tem que ter idade mínima de 25 anos. Tem algumas locadoras em algumas cidades do mundo e que permite que você inclua um condutor com uma idade inferior. E você paga uma taxa a mais por isso. E aí, para você saber exatamente, pensa na análise combinatória. Região do país, locadora que permite essa inclusão dessa taxa. Tem lugares que você pode dirigir com 19 anos, você vai lá e inclui um condutor adicional com 19 anos e você paga uma taxa a mais para isso. Mas são raras, são muito específicas. E o agente muitas vezes não vê aquilo. Então, essa base de conhecimento, a gente busca todos esses dados.
e a gente faz um cruzamento tanto com a legislação local, né, quanto com a especificidade da locadora, para saber que ela vai entregar bem o veículo ali e o cliente não vai ter problema se alugar. Mas é isso, Tati. Se resumindo para você, pessoas, de fato, capacitação, acompanhamento, que as pessoas precisam de ajuda no dia a dia, e tecnologia para garantir que elas estão tendo as melhores informações ali para atender o cliente. E aí você consegue obter esse resultado maravilhoso que você está falando, né? Que a gente estava falando de encantar o cliente, né? Sim, Que é sim, algo exatamente. fantástico, né? Agora, Madureira, me diz uma coisa, você é o orquestrador aí de todos esses processos, lógico que você tem braços aí, você tem, né? Fala um pouco aí para nós aí do seu dia a dia, como é que, né, você orquestra toda esse pessoal que você tem, essas necessidades, problemas, Legal. né, que aparecem, que eu acho assim que é algo assim que às vezes a gente está no dia a dia e nem percebe a quantidade de coisas que a gente faz, né? Sim, Inclusive que resultam no encantamento do cliente, né? sim, perfeito. Assim que eu entrei na Rente, né, a gente fez um exercício na área que foi bem legal, que eu fiz a seguinte pergunta para os times, né, para cada liderança aqui do time. Qual é o principal KPI que você monitora da sua área? KPI de sucesso, né? Seja de cliente ou seja de processo, seja de área. Que obviamente veio de tudo, né? Veio KPI relevante, veio KPI não relevante. É, e aí nós fizemos ali a escolha em conjunto, né? De quais eram, de fato, aí vou chamar de KPI de sucesso, tá? Indicadores de sucesso. Quais são os indicadores de cada área e que são indicadores relevantes e sensíveis para que a gente fizesse ali o monitoramento diário e não precisasse descobrir depois, na hora que o cliente reclamou, que ele teve um problema, né? A gente fez um trabalho, por que que eu estou contando isso? Tá? Para chegar justamente na minha jornada aqui. A gente fez um trabalho de eleger, então a gente sabe que a satisfação, nota de satisfação que o cliente está dando no atendimento telefônico é super relevante, né? O nível de resolutividade é super relevante. A gente sabe que a acurácia que a IA está tendo para responder o cliente é super relevante. Então a gente escolheu, né? Se você colocar informação demais, você acaba se perdendo e bate o carro, né, na hora de dirigir. Então a gente fez a escolha dos principais KPIs e nós temos um rito de daily com as lideranças. Eu mesmo participo dessa daily com todas as lideranças aqui e a gente faz ali uma agenda de meia hora por dia para ver como é que foi o dia anterior e o que que a gente, mais do que só contar o retrovisor, eles passam rapidamente o que que estão fazendo para melhorar, né? Porque a gente não quer olhar só o que passou. Ah, olha, ontem o número não foi adequado. Tá bom, mas o que que você vai fazer para que esse número melhore, né? Então, e isso tanto para a parte de atendimento humano, quanto para a parte de, né, reclamações, quanto para a parte de inteligência artificial. É, isso a gente tem, isso gera uma evolução natural, porque o time já vem para a reunião sabendo assim, como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso entregar mais? O que que o time pode fazer? Um processo Seja contínuo, né? campanha, é um processo Processo contínuo, contínuo. assim, é uma necessidade que a gente coloca, né? E o mais legal é que as pessoas uma ajuda a outra. Então o pessoal fala assim, não, peraí, mas será que você não podia fazer desse jeito aqui? Então, esse dia a dia nosso, a gente tem essa rotina de daily, né, natural da estrutura. E eu também tenho outras agendas com os pares, para que a gente realmente apresente aquilo que não está adequado e construa ações que são cross, muitas vezes, né? Então a gente toma também esse cuidado aí na minha rotina diária, né, de não só olhar para dentro da área, mas tem que ter uma visão holística da empresa e garantir que a gente está funcionando no ecossistema inteiro. Porque o cliente ele não vê estrutura. Você não aluga um veículo corrente para poder ver, ah, poxa, mas isso aqui é um problema do portal, isso aqui é um problema da locadora. Não, você não quer saber. Você está se relacionando com a empresa de verdade. Né? Você tá se relacionando com a gente, cara. No final das contas, é a empresa que você contratou o serviço. Você não quer saber por trás qual área que está gerando problema daquilo. Então, no meu dia a dia,
eu tomo esse cuidado de não só garantir que a gente vai dar um bom atendimento para ele, como a gente vai se antecipar para ele nem precisar buscar atendimento. Assim, se eu fosse trazer uma fala que eu uso muito, né, no meu dia a dia, a melhor estrutura de atendimento é aquela que você não precisa dela, mas quando você usa ela, ela resolve o que você precisou, né? É- ninguém contrata um serviço nosso querendo entrar em contato para fazer uma reclamação. Ninguém. Isso eu garanto. Posso fazer qualquer pesquisa e falar assim, ó, você contratou o serviço para dar errado? Igual Não, seguro. não faz É. sentido. É isso, você não quer que dê errado. Então, isso é uma coisa que eu trago muito no dia a dia para o time, né? O time já tem uma cultura muito forte centrada no cliente, mas pessoal, se a jornada do cliente fosse perfeita, e é o que a gente quer alcançar, né? A gente sempre quer alcançar o estado de excelência máximo, o cliente não precisaria vir falar conosco. Ele precisaria sim, quando ele quisesse um apoio nesse nível que a gente falou de agentes de viagem, agentes de turismo. Que aí a pessoa vai falar assim: não, Cássio, olha, não vai para cá. Você vai para Argentina, quer neve? Não vai para Mendonça, vai para Bariloche, porque você quer ver isso, isso, isso em Bariloche. Aí sim é um atendimento que eu vou fazer diferença na vida do Cássio aí, que ele vai lembrar de mim. Falar assim, cara, ainda bem que eu falei com essa empresa, porque eles me recomendaram além, né? Eles não falaram assim qual era o carro, né? Eles estão indo muito além. Então, esse é o cuidado, tá? Falando de rotina do time, é olhar os indicadores, olhar as pessoas, né, para ver se a gente tem uma oportunidade de maior capacitação, de campanha também. A gente toma muito esse cuidado, a gente chama de efeito wow e efeito why, né? O efeito wow é quando você está conseguindo lá alcançar a melhor entrega para o cliente. O efeito why é aquilo, opa, o que que a gente tem que resolver aqui, né? Como é que a gente ajuda essa pessoa? Então, isso que a gente tem feito bastante aqui, tá? E na minha rotina eu tenho muito essa prática. Maravilha, Madureira. Puxa, quero te agradecer muito aí por bater esse papo com a gente. É uma delícia conversar, entender como é que vocês pensam, principalmente, né? Mais até do que operam. Acho que a operação é uma consequência da cultura, da forma como vocês pensam, para alcançar esse resultado expressivo, né, do Reclame Aqui e outros, né? Esse não é o único reconhecimento que vocês têm. Tem outros também, a gente sabe disso. A gente acabou, né, falando mais desse porque ele realmente é muito conhecido e chama muito atenção. Sim. Então, Madureira, muito obrigado pelo papo aqui hoje. Parabéns aí pelos resultados que você alcançou. Que bom, obrigado, tá? Mais uma vez estar aqui com vocês. Acho que espero compartilhar aí o máximo, né? E contagiar de forma positiva todos os colegas, para que a gente também entregue para o cliente cada vez uma experiência aí de maior excelência, né? E de alto nível. E, Mário, obrigado mais uma vez aí por estar com a gente, compartilhar um pouquinho da sua experiência também. Eu que agradeço, papo excelente aí, essas experiências do Madureira aí, maravilhosas, muito bom mesmo. Parabéns aí, Madureira, você e sua equipe. Vamos chegando então ao final do episódio de hoje. Coisas bem interessantes aí no papo de hoje. E algumas que tem até a ver com você, hein, Sara? O Madureira explicou algumas aplicações interessantes. Fico feliz de saber que especialistas virtuais, como eu, estão ajudando as empresas. Ah, eu também, viu? Bom, Roberto Madureira, o Mário Ricoste e a Sara já trouxeram conhecimento e muitos insights sobre CX. Então, fica o meu convite para você deixar 5 estrelinhas aí no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma aí de Customer Experience. Obrigado e até a próxima, hein?